Galera, ontem eu postei aqui no canal um vídeo falando sobre os 10 segredos de um dos roteiristas mais incríveis de Hollywood. Ele faz animações, algumas das animações que mais marcaram a nossa infância. Pra você ter uma ideia, esse é o cara que fez Toy Story, toda a saga Toy Story, exceto essa porcaria última que é o Lightyear. Ele fez Carros, Procurando Nemo, Wall-E, que pra mim é uma obra de arte. Esse é o cara que fez o roteiro desses filmes e ele criou ali uma lista, ele compartilhou algumas ideias sobre como você pode fazer uma boa história. Eu fiz o vídeo ontem, só que eu deixei uma das regras para falar melhor hoje, porque essa regra merece um vídeo só para ela, que é a regra do 2 mais 2 é melhor do que 4. Mas o que quer dizer isso? Antes de mais nada, é claro, não se esquece de se inscrever nesse canal, deixar o seu like, isso é muito importante pra gente, tá bom? Olha, a regra dos 2 mais 2 é igual a 4 quer dizer que você não vai fazer o trabalho pelo seu leitor. Você vai permitir que ele trabalhe. E o leitor quer trabalhar. Ele não quer saber que ele está trabalhando, mas ele quer trabalhar, ele quer ajudar. Todo mundo que assiste um filme de suspense ou que lê um livro, um thriller, ele quer imaginar que ele sabe quem que é o assassino. Ele quer imaginar que ele sabe o que vai acontecer em seguida. Mas você tem que conduzir isso, você tem que saber conduzir isso para que o seu leitor possa tanto imaginar como também quebrar a sua expectativa. Mas não pode quebrar a expectativa toda vez também, senão ele desiste de imaginar. Mas você tem que saber fazer isso. E é engraçado que esse cara, o Statham, ele fala que fazer uma história, contar uma história é igual fazer uma piada. E toda piada tem aquilo que a gente chama de setup, que é quando você prepara a piada, e tem o punchline, que é quando a piada realmente entra em ação, quando a virada, normalmente uma subversão do tema, entra em ação. Então o setup é quando você fala, eu estava no ponto do ônibus tal, e apareceu uma pessoa e perguntou tal coisa. Você está contando uma história. Aí de repente entra a piada e a pessoa disse tal coisa e todo mundo ri. Por quê? Porque você tem a subversão do tema, você tem a piada, o punchline. Porém, algumas vezes você pode fazer como vários comediantes fazem, que é fazer com que o seu público imagine o punchline e já comece a rir. Não sei se você acompanha a cena de stand-up no Brasil e no mundo, mas tem muito comediante que sabe fazer isso. Ele faz o setup e quando ele está chegando no final do setup dele, ele ainda nem fez a piada, todo mundo já está rindo porque já sabe qual vai ser a piada, já sabe do que é que ele vai falar. Se você sabe fazer isso muito bem, criar essa expectativa, então você vai gerar também esse resultado. E ele dá um exemplo de uma piada que ele conta do McGregor. É um cara que tinha um cara que estava passeando no interior da Escócia, o cara entra num bar, no bar só tem o barman e tem um velho tomando sua cerveja. Ele pede uma cerveja, toma, então o velho cutuca ele e fala, tá vendo esse bar? Eu mesmo que construí esse bar. Peguei essas madeiras, as melhores madeiras do condado, trouxe até aqui, montei, estruturei, deixei esse bar bonito do jeito que ele é. Mas vocês acham que eles me chamam de McGregor, o construtor de bares? Não. Ele aponta pela janela. Tá vendo aquele muro de pedras lá fora? Eu construí, peguei pedra por pedra, juntei, coloquei, encaixei uma por uma, estruturei e montei esse muro com todo carinho. Mas você acha que eles me chamam de McGregor, o construtor de muro de pedras? Não. Tá vendo aquela igreja? Fui eu que construí também. Peguei também pedra por pedra, argamassa, construí, dei mais carinho para construir aquela igreja do que eu dei pro meu próprio filho. Mas você acha que eles me chamam de McGregor, construtor de igrejas? Não. Mas você fode uma cabra e a piada termina aí. Desculpe pelo palavrão. Mas a ideia da piada é que ele não precisa contar do que é que eles chamam ele. Porque ele já estava falando McGregor, o construtor de bares, o construtor de muros, o construtor de igrejas. Mas se ele faz aquilo com uma cabra, chamam ele do quê? McGregor? Então você já com o próprio espectador já sabe como vai terminar e você não precisa terminar por ele, você deixa que ele termine. E o fato do espectador terminar sozinho, sem você precisar contar, é muito mais gratificante. Você, como espectador, fica feliz porque, poxa, eu consegui, eu entendi. Isso é muito legal quando você faz em vários cenários, quando você consegue pegar as referências, né? Você solta ali algumas referências no meio e a pessoa consegue pegar. Quem faz isso muito, muito bem é Umberto Eco. Umberto Eco, que é autor do Nome da Rosa, Baldolino e tantos outros livros. Ele dizia que ele deixava pistas no meio dos seus livros.
que era para diversos níveis. Então, uma pessoa normal leria o seu livro e entenderia. Um erudito especializado em história medieval leria o livro e pegaria uma pista. Olha, isso daqui eu vi na minha tese doutoral. Então você tem várias pistas soltas ali que algumas pessoas em diferentes níveis vão captar e outras que vão tentar se esforçar. Opa, mas eu acho que eu já ouvi falar disso. E a pessoa vai fazer questão de pesquisar e, nossa, é disso que está fazendo. Então a pessoa própria vai atrás da informação. E não tem nada de errado nisso. É claro que você tem que saber fazer para não virar um manual de instruções todo bagunçado, né? O seu livro. Você tem que saber fazer para encaixar essas coisas na história. Mas como que você pode fazer isso de forma prática? Existem muitas formas. A primeira, talvez a mais comum, seja através da arma de Chekhov. Eu já fiz um vídeo específico, vou deixar aqui no card também, um vídeo específico só sobre a arma de Chekhov, que é você deixar elementos ao longo da sua trama que vão posteriormente ter um uso. Sabe aquele momento num filme que você mostra, em que a câmera mostra uma arma e daí depois vai embora e você pensa, por que mostrou aquela arma? Você fica, essa arma vai ter coisa, tem coisa nessa arma aí. Ou mostra uma caixa tal, fica focando numa caixa e depois continua você, opa, tem alguma coisa nessa caixa aí. E daí depois, lá pra frente, quando você já até tiver esquecido da caixa, abre a caixa e você, eu sabia. Esse momento é o momento em que você se sente parte, você sente que trabalhou um pouquinho para a construção daquele enredo, porque você, eu já tinha imaginado, você sente aquele orgulhozinho. É claro que é bom subverter também, né? É bom que de vez em quando seja diferente do que a pessoa espera. Mas existe uma forma ainda mais sutil de você fazer isso, que é através do show not tell. Show not tell é talvez a regra mais antiga e mais importante da literatura. É você mostrar ao invés de contar. Você não vai contar os sentimentos dos seus personagens, você vai ajudar com que o seu público sinta. Por exemplo, quando você lê O Velho Mar, tá ali O Velho Mar, essa edição belíssima, acho que é da Bertrand, uma edição belíssima do Velho Mar, capa dura, muito bonita, com algumas ilustrações muito bonitas. Quando você lê O Velho Mar, Hemingway ele não fica dizendo Santiago era um velho triste, solitário e deprimido. Não. Mas Hemingway ele descreve o dia de Santiago. Ele descreve a casa pobre, humilde em que o Santiago mora. Ele descreve sua rotina diária, repetitiva, cansativa. Ele descreve seu único amigo, um garoto, que agora é proibido de pescar com ele, porque ele agora é considerado em toda a vila como um homem azarado. Ele descreve como que ele está velho e como que ele já não tem a mesma força para pescar. Ele descreve como que são os outros pescadores, como que os outros estão conseguindo sucesso e como que ele não está. E ao fazer tudo isso, você vai sentindo pena, empatia do Santiago, porque o sentimento que o Santiago tem de solidão e isolamento, você começa a ter. E quando você tem esse sentimento, o Hemingway atinge o seu objetivo, que é fazer com que você simpatize e se importe com o seu personagem. Por isso, quando esse personagem começa a lutar e rasgar suas mãos contra um peixe no meio do mar, você fica desesperado com ele, fica torcendo, larga esse negócio, pelo amor de Deus, você vai morrer, volta para casa, para com isso. Mas aí você vê a resiliência daquele homem, daí você simpatiza, ele em nenhum momento fala, eu não desistirei. Ele simplesmente luta e pela luta dele você percebe, cara, esse é um homem desesperado para dar propósito e sentido para a sua vida. Enfim, você consegue sentir e identificar tudo isso. Sabe, por isso que alguns livros, os clássicos, por exemplo, eles dão tanto trabalho para analisar. É muito fácil você pegar um livro da Colleen Hoover e ler, tá falando isso. Não existe subjetividade, não existe nada além disso. Porque ela é muito descarada, muito explícita no que ela está falando. Agora, quando você pega um Tolstói, um Steinbeck, um Shakespeare, um Dostoiévski, você vê que os críticos eles se debatem para explicar, olha, na verdade, o motivo por trás disso é esse. Esse personagem estava querendo isso, mas o que ele fez foi isso. Então você vê todo o desejo, tudo aquilo que existe submerso no escritor
sendo explorado pelos críticos, porque você precisa de trabalho para pensar um pouco, para entender o que significa. É claro que não pode ser num nível assustador. Eu, por exemplo, odeio Faulkner, tentei, odiei, odeio Faulkner, porque você ali basicamente o trabalho é só do leitor. O escritor, é claro, ele teve muito trabalho para fazer aquilo ali, mas é tanto trabalho que o leitor tem que ter que se torna pedante e cansativo de ler os livros dele. Então tem esse extremo. Mas não pode ser uma coisa totalmente explícita, porque daí o seu leitor não precisa de esforço nenhum para entender ou para conseguir captar os sentimentos e se apropriar desses sentimentos como sendo seus. E, inclusive, os motivos, aquilo que leva o seu personagem a agir do jeito que ele age, aquilo que ele quer fazer, isso não precisa, na verdade, não deve estar explícito. Você tem que deixar da forma mais subjetiva possível. Por exemplo, Frodo, em nenhum momento ele fala: eu vou nessa jornada para proteger a beleza do condado. Mas você sabe que é isso que ele está fazendo. A família Joad, nas Vinhas da Ira, em nenhum momento eles falam: nós estamos querendo dignidade, ser tratados com respeito. Eles não falam, mas você percebe que é isso. Você não vê que Radmurad, no livro Radmurad de Tolstói, ele não fica falando: eu quero ser livre. Mas pelas ações dele, pelo comportamento dele, você percebe que é isso que ele almeja, que ele deseja. Então você tem que trabalhar a motivação do seu personagem de forma que o seu público saiba. Talvez seu público não vá dizer explicitamente: a motivação desse personagem é esse. Mas no fundo do coração eles sabem, porque eles conseguiram captar todas as ideias que você deixou e construir a motivação do personagem. Então, da próxima vez que você for assistir um filme que seja bom, ler um livro que seja bom, preste atenção na forma como você ajuda a construir a ideia desse livro, desse filme. Não é à toa que muitos filmes e muitos livros bons geram debates, geram teorias da conspiração dos livros e dos filmes, porque você trabalhou, você se esforçou para entender o que significava aquilo no livro ou no filme, e daí você vê uma outra pessoa teve uma ideia diferente, e vocês começam a contrastar essas ideias e ver qual que faz mais sentido, e isso é que gera o famoso hype. É isso que a Marvel fez por muitos anos, deixou de fazer porque destruiu também sua franquia ultimamente, está bem ruim, mas a Marvel fez por muitos anos gerando hype, fazendo com que o seu público imaginasse quais seriam as implicações. Olha, apareceu esse símbolo, esse símbolo deve ser tal coisa. Não, porque na revista de tal ano apareceu e significa tal coisa. E de repente seu público está trabalhando junto na solução daquilo, gera o hype, gera a expectativa, e com isso seu público fica engajado para o seu próximo livro. Porque mais interessante do que escrever um bom livro é escrever um segundo bom livro. Então, meus queridos, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal. Até a próxima. Vai escrever. Tchau.